Para nos ajudar nesta análise, está conosco nesta manhã de hoje Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities. Muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer é meu. Prazer em conversar com vocês. Sempre é bom compartilhar um pouco do que nós estamos vendo no mercado de insumos. É verdade, sempre importante ter as suas análises e perspectivas. Jefferson, vou começar já buscando entender de ti como é que essa tragédia em curso no Rio Grande do Sul afeta o mercado de fertilizantes. Algumas plantas ali foram afetadas, né, pelas cheias, isso traz um impacto que pode mexer com a oferta de produto para o mercado brasileiro, ou o efeito foi bastante pontual? Carla, o efeito foi bastante pontual. Como você disse, algumas plantas foram afetadas, sobretudo plantas que ficavam próximo a Porto Alegre, mas o Porto de Rio Grande, que é o terceiro maior porto do Brasil, ele não foi afetado. Nós tivemos alguns momentos, notícias ventilando que ele poderia ser fechado, isso e aquilo, mas de grosso modo ele não foi afetado. Hoje as atividades continuam. Para você ter uma ideia, o tempo de espera, que é um termômetro importante, eu sempre olho, né? Quanto tempo o navio fica esperando para descarregar? Nesse ano, ele está menor do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, você não teve nenhum problema logístico em relação ao Rio Grande do Sul. Agora, em relação ao consumo no estado, é uma outra situação. Porque o Rio Grande do Sul é o segundo maior consumidor de adubo do Brasil. Ele só perde para o Mato Grosso. Então, quer dizer que todas essas estruturas, etc., e, sobretudo, né, se afetar o poder de compra do produtor por lá, quem sabe a gente pode pensar em uma redução para o ano de 2024. Ainda é difícil, Carla, colocar na ponta do lápis qual pode ser o tamanho dessa redução. A gente não sabe ainda. Mas, por agora, os impactos foram pontuais. Agora, Jefferson, isso, apesar de difícil mensuração até esse momento, é possível termos uma prévia análise de como o cenário de oferta e demanda fica para esse momento diante do que aconteceu por lá, ou realmente a gente não consegue ainda ter um horizonte claro de como o mercado vai reagir a essa disrupção? Na verdade, até agora nós não tivemos nenhum impacto em preço, em oferta, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. No começo foi uma dúvida, depois as coisas continuaram normalmente. Então, hoje eu posso dizer para você que o mercado brasileiro de fertilizante, na conjuntura atual que nós estamos, eu não vejo um impacto no que aconteceu no Rio Grande do Sul para o fertilizante. Como você mesmo disse, algumas plantas foram afetadas, porém isso não foi o suficiente para trazer impacto no Brasil como um todo. Certo? Então é Sim. algo que aconteceu pontualmente envolvendo aquelas plantas que até você comentou. Tá. Agora, Jefferson, como é que o mercado brasileiro está demandando fertilizantes neste momento? A safra 24 e 25 está sendo planejada, o produtor está ali fazendo as suas aquisições, ou está um pouco mais contido nesse momento? Como é que a gente observa a movimentação deste mercado para a próxima temporada? Cara, interessante a pergunta, porque até mesmo eu estava discutindo final de semana com alguns colegas para fechar o nosso número de comercialização para soja 24, 25. Como você falou, a gente está entrando agora no mês de junho, a janela vai ficando menor, e nesse momento, Carla, o produtor brasileiro, segundo os levantamentos que nós temos, adquiriu 62% do fertilizante para a temporada de soja 24, 25, ante ao número de 59% no mesmo período do ano passado. Ou seja, eu estou adiantado em relação ao ano passado. Porém, eu continuo abaixo da média de 5 anos. Na média de 5 anos, o mercado deveria estar 10 pontos percentuais acima do que está agora. Porém, em comparação ao ano passado, nós estamos adiantados. Veja que interessante. Ano passado, nós tivemos um movimento mais lento do que esse ano. E se você me perguntar o motivo, esse motivo está totalmente ligado ao cloreto de potássio. E isso se dá por quê, Jefferson? Um recuo do cloreto, uma melhora dos preços da soja, talvez, ou uma combinação das duas coisas? Uma combinação das duas coisas, melhorando o que a gente sempre fala, né? A relação de troca. Então, se Sim. você for pensar hoje na relação de troca do cloreto, é uma relação de troca muito boa, ainda continua muito boa, para a maioria das regiões do Brasil. Então, o que, que acontece? Desde fevereiro, eu me lembro que nós fizemos uma conversa no começo do ano, e desde aquela época o cloreto já era atrativo. E ele não perdeu a sua atratividade durante o período. Ele continua sendo hoje o fertilizante mais atrativo que eu tenho no Brasil.
Quando eu falo em relação de troca, e isso, Carla, eu estendo para todas as culturas que eu acompanho. Não é só soja. É para o milho, é para o café, é para a cana, é para o trigo, é para as maiores culturas que nós consumimos no Brasil. O Brasil nunca recebeu tanto cloreto como está recebendo agora. A oferta interna de KCl no Brasil é muito grande. E isso fez com que o preço despencasse. Você imagina comigo, um produto que chegou a ser negociado a US$ 1.150 a tonelada, mais ou menos, custo de frete, e ele foi negociado no ano passado e também no início desse ano a US$ 280 a tonelada. Então a derrocada dele foi gigantesca e isso proporcionou ao produtor, sobretudo o sojicultor, por exemplo, uma relação de troca boa. E por isso hoje eu vejo que o mercado de fertilizantes para a soja ele está à frente do ano passado. Reflexo direto do cloreto de potássio. Agora, se eu for olhar especificamente para o fósforo, eu tenho uma conjuntura totalmente diferente. As compras de fosfatados estão atrasadas nesse momento. Agora, e por que, Jefferson? É uma questão de preço, uma questão de mercado ou há outros fatores que limitam essa compra dos fosfatados? Totalmente preço, Carla. Se por um lado você tem um cloreto que está nadando de braçada, assim nós podemos dizer, por outro lado você tem um MAP, que é um fosfatado de alta concentração, que ele está exatamente 23,5% acima da mesma data do ano passado. Olha só. Então veja que interessante, se eu for pegar o potássio, ele está mais barato do que ele estava no ano passado. Se eu for pegar o MAP, antes de começar a nossa conversa, eu estava fazendo os números, os cálculos aqui. E realmente, nós temos 23,5% acima no preço do MAP do que eu tinha no final do mês de maio de 2023. E como você sabe também, a soja ela não respondeu nessa proporção. Se eu for pegar o preço da soja que eu tinha em maio do 23, em maio do 24, eu estou com um preço parecido até mesmo, em dólar por saco. Ou seja, a soja não respondeu e o MAP está lá em cima. Então, significa que o produtor de soja no Brasil, ele perde o ponto mais importante, que é o poder de compra dele. Consequentemente, a tomada de decisão, ela fica mais tardia. E é isso que está acontecendo no mercado hoje. Agora, Jefferson, o que motiva essa alta tão intensa do MAP, 23,5% mais alto? O que motiva essa alta de preço tão significativa? Veja que interessante, Carla. O Brasil, ele acaba sendo um importador, mas ele tem outros países também que nós acompanhamos que são parecidos, têm uma característica parecida quando a gente fala de adubo. Claro, com suas particularidades, mas vou te dar um exemplo dos indianos. Para você ter uma ideia, o preço do DAP, que seria próximo ao MAP, vamos falar assim para eles, estava indo até mais caro que o Brasil. Né? Só que de março para cá, o preço do DAP lá na Índia ele recuou mais de $80 por tonelada. Quando eu penso no preço do DAP FOB China, China é a maior produtora de fósforo do mundo, também recuou, e a queda nesse caso, ela chega a $100 por tonelada. A pergunta que fica é o porquê o Brasil não viu essa queda? E a resposta para essa pergunta está na oferta brasileira. Então hoje, se eu for pensar na oferta brasileira de fosfatado internamente, ela é menor do que era no mesmo período do ano passado. Eu vou te dar um exemplo prático. Se eu pegar o que nós importamos de janeiro a maio de 2023 de MAP e colocar ao lado do que nós importamos nesse ano, eu tenho mais ou menos 20% a menos de importação de MAP. Portanto, eu tenho um mercado hoje no Brasil menos ofertado. Esse é um ponto fundamental para sustentar. Para você ter uma ideia, Carla, o preço do MAP ele está ancorado, eu costumo dizer que ele tem uma âncora nele, porque ele não se mexe significativamente desde setembro do ano passado. Olha só. Eu estava fazendo um levantamento recentemente, até porque é o seguinte, até comentando contigo, a maior parte das demandas que nós temos agora são em relação aos fosfatados. Então, nós fizemos alguns estudos um pouco mais acurados para entender o que está acontecendo. E quando você pensa na curva de preço de um fósforo, do MAP, você não vê movimentação significativa, como eu disse, desde o final de setembro do ano passado. É algo muito interessante, porque quando você observa uma queda lá fora, você presume que essa queda vai chegar no Brasil. Essa queda ela não aconteceu. E agora, Carla, eu entro em um momento que é um pouco mais complicado. Você mesmo disse, a janela está passando. O produtor vai ter menos tempo de tomar a decisão. E quando ele for para o mercado, ele vai encontrar o quê? Uma oferta reduzida.
E dos últimos 7, 8 dias, eu tenho percebido que as movimentações de fósforo no Brasil, elas têm aumentado. E você sabe muito bem que quando você tem um descompasso entre oferta e demanda, você pode ocasionar um aumento do preço. Por enquanto, é uma sinalização que o fósforo ele pode subir até um pouco mais. Eu não posso afirmar com exatidão que isso vai acontecer, mas pelo que eu tenho escutado, a gente percebe que o fosfatado ele está dando alguns sinais de aumento no mercado brasileiro. Então, nessa data de hoje, eu digo para você, o ponto mais importante da nossa conversa acaba ficando ligado ao fosfatado, porque você tem uma grande parte dos produtores que ainda não compraram o P para a safra de verão 24-25. A gente está falando de uma relação de troca de quanto, Jefferson, quando a gente olha soja e MAP, por exemplo, ou ali um grupo de fosfatados? Vamos pensar no Cerrado brasileiro, vou pegar o Mato Grosso que eu acompanho semanalmente. Hoje eu estou falando de 31 sacas. A média seria 29 sacas, Tá. certo? Então quer dizer que eu tenho 2 sacas acima para o interior do Brasil. Né? Todo esse contexto, e obviamente que essa relação até mesmo ela melhorou, Carla. Por que ela melhorou? Porque a soja se valorizou nos últimos 15 dias. Sim. Se eu for pegar a relação de troca que eu tinha no começo do mês de maio, ela estava na casa de 33 sacas por tonelada no Mato Grosso, isso à vista, tirando todas as despesas com juros, etc. Então significava que eu estava com 4 sacas acima da média. Sim. Isso não incentiva o produtor a comprar o fertilizante. E por isso que essa compra de fosfatados no Brasil ela é uma compra atrasada em comparação ao mesmo período do ano passado. E se eu for adicionar um outro comentário, se eu for olhar para um super simples e para um super triplo, a relação ela estava menos pior. Não é que ela estava melhor que a média, ela estava menos pior. Isso incentivou os produtores a comprar super simples e super triplo e deixar o MAP para mais tarde. E hoje nós sabemos que tem um mercado grande aberto. Eu sempre falo, quando você tem uma demanda represada, quando essa demanda for ao mercado e a oferta for reduzida, você pode ter impacto em preço. E Jefferson, você citou também a menor chegada desses fosfatados ao Brasil, certo? Certo. E isso se dá por qual motivo? Porque é o seguinte, você pensa a seguinte situação, nós somos importadores. Se o produtor não está comprando, o importador também fica receoso em tomar posição e ficar alongado na sua carteira de MAP. Certo. Vamos pensar o seguinte, o MAP hoje está no Brasil $570. Eu sou um importador. Eu faço uma importação de MAP hoje a 570. Daqui 30 dias, Carla, o preço cai para 530. Você concorda comigo que o meu estoque ele é caro? Com certeza. Ou seja, para eu me colocar na posição de um importador, de um comprador, se eu fizer esse estoque caro, eu vou estar fora do mercado. Isso é sinônimo de prejuízo. Ou seja, a ponta não tomou a posição, os canais de distribuição também não tomaram e os importadores também não tomaram as suas posições. Certo. É isso que acontece. E, além disso, tinha um fator externo também, porque se divulgava que o Brasil era um lugar pouco atrativo até o começo de março para fosfatados. Você tinha outros lugares que estavam pagando melhor, como os Estados Unidos. Mas, na minha concepção, pelas conversas que eu tinha, ninguém queria ficar alongado, long na posição, comprado. Porque o risco era grande, o risco de cair era substancial, ainda mais que você tinha uma Ásia caindo. Então, isso significa que a oferta no Brasil, nesse momento, é uma oferta reduzida em comparação ao que eu tinha em 2023. Tá. Falando um pouquinho mais do cloreto, Jefferson, você falou, então, temos um valor mais barato. Queria entender um pouco como é que tá essa relação de troca, se ela tá alinhada com a média, abaixo da média. E você falou, nunca chegou tanto cloreto no Brasil como tá chegando agora. Isso é porque também há uma demanda mais intensa, o produtor tá buscando garantir mais cedo o seu KCL, aproveitando esses preços mais baixos, o que vai estimular, portanto, o importador também? Também, cara, só que aí a gente tem que colocar um ponto importante nessa história toda, né? Vamos lá. O que acontece? Cloreto de potássio, antes de 2021, ele tinha um mercado que era dominado por Rússia, Bielorrússia e Canadá. Certo. Hoje continua assim. Hoje continua do mesmo jeito. O ponto é, você criou, a partir de 2021, um mercado chamado sancionado, que a gente discutia. Se eu pegar hoje os volumes que vão chegando no Brasil, de uma Bielorrússia, por exemplo, né? É um país que não fornece hoje KCL para a Europa, vai fornecer para o Brasil.
Então, significa que o Brasil, nessa história toda, consegue comprar volumes que hoje acabam sobrando no mercado. E a oferta foi crescendo, foi crescendo. No ano passado, nós importamos 13,5 milhões de toneladas de KCl. Então, a oferta hoje ela é superior à demanda, embora a demanda ela está mais forte por KCl, pelo preço, mas a oferta ela está superior. Então, é o contrário do que eu tenho no mercado de fosfatados. É o oposto. Então, significa que nessa conjuntura, pela quantidade de cloreto que eu tenho no Brasil, você tem um cenário muito tranquilo para preço. Para você ter uma ideia, os preços estão estáveis há 9 semanas. Olha Mesmo só. com a demanda aquecida, a demanda de Ativa. cloreto de potássio, ela esteve ativa no mês de fevereiro, março. Mesmo assim, você não conseguiu impulsionar com muita força esse preço de KCl. Ele subiu? Ele subiu. Agora, não foi nada extravagante. Foi um aumento ali contido. Então, significa que a oferta está fazendo o papel dela hoje. Você tem uma quantidade maior de produtos, a demanda ela responde, mas não responde na mesma proporção, e, consequentemente, você não tem força para elevar o preço. Em resumo, esse é o quadro do potássio. Muita oferta e uma demanda que não responde à altura. E ele confere uma relação de troca nesse momento de quanto para a soja 24 a 25, Jefferson? Vou dar o mesmo exemplo do Mato Grosso. Hoje a minha relação de troca está 19,5, 20 sacas à vista por tonelada, Tá. pegando o eixo da 163. A média, 23,5, 24. Então você consegue perceber que, nesse caso, novamente, é o oposto do que eu tenho no fosfatado. Sim. O interessante dessa lógica toda, Carla, é eu pensar em um conjunto formado por P e K. Se eu Exato. for pegar a soma de potássio mais fósforo, eu não estou com uma relação espetacular. Também eu não estou com uma relação péssima. É uma relação mediana. Então eu digo para você o seguinte, se o produtor colocar na ponta do lápis o gasto com P e o gasto com K, ele vai perceber que não é a melhor e nem a pior. É uma relação semelhante à média dos últimos anos. O que é um ponto positivo na minha concepção, quando você falava antigamente em relações de troca de cloreto de 40 sacas por tonelada, que foi o caso de Sim. 2022. Sim. Então eu voltei para uma média quando eu pego a combinação de P e K. Eu voltei para uma média. Embora o K ele esteja menor, o P está maior. Um compensa o outro nessa conta toda. Então eu preciso hoje analisar os dois lados. Se eu for analisar só o fosfatado, eu vou contar uma história triste para você. Se eu for analisar só o potássio, eu conto uma história feliz. Se eu juntar as duas, eu tenho uma relação média, que não é não tão boa e nem tão ruim. Pelo menos equilibrada, né, Jefferson? Exatamente. Uma equilibrou o outro. Eu digo o seguinte, esse ano quem está, entre aspas, salvando a situação do Brasil no fertilizante é o potássio. Agora, Jefferson, você me fala sobre essa demanda presente e ativa pro K, não tão boa pro P, mas quando a gente vê a combinação e entende a aquisição de fertilizantes dos produtores brasileiros para fazer a soja 24-25, a nova safra de verão, de forma um pouco mais abrangente. A gente está falando de que percentual de compras e de que momento em relação ao ano passado, em relação à média, quando a gente olha para as negociações. Se eu for falar na soja, né, eu comentei 62% é o nosso número, ano passado 59%, porém a média ela fica acima de 70%, a média de 5 anos, cara. Então significa que o produtor ele está acima do ano passado, porém ele está inferior à média. Agora, uma coisa muito importante, se eu for pensar nos últimos 3 anos, houve uma mudança na característica de se comprar e se de vender soja no Brasil. Vejamos o seguinte, se eu for falar de Farmer Selling para você, que é venda por parte do produtor de soja, de milho, também está abaixo da média de 5 anos. Porém, você percebe que está parecido com o ano passado. Então, quer dizer o seguinte, se eu for analisar um contexto, sobretudo logístico, se no ano passado eu estava com 59 e eu não tive nenhum problema tão sério logístico, nesse ano, com 62, se você me perguntar, você encara que podemos ter algum gargalo logístico? Nesse momento eu vejo que não. Uhum. Porém, eu ainda tenho quantos por cento para comprar? 38% para comprar. Eu não posso afirmar para você que eu não vou ter nada, porque eu preciso acompanhar como vai ser daqui para frente. Mas é um cenário um pouco mais tranquilo. Até mesmo olhando os portos, etc. A única coisa que me preocupa, Carla, é o fósforo. É isso que me preocupa.
Sim, Potássio, como eu disse para você, não tem preocupação. E esse número de 62%, ele é impulsionado pelo potássio. Então, hoje, se eu for falar para você, potássio não tem nem o que a gente se preocupar muito. Agora, para o fósforo, eu digo que a gente ainda tem algumas arestas que não foram aparadas, algumas dúvidas que estão na mesa em relação à disponibilidade de produto, em chegada no Brasil. Nós não temos certezas, convicções ainda sobre o que vai acontecer. sim. Jefferson, a gente consegue, portanto, trazer alguma orientação para o produtor para a gente finalizar essa análise? A gente consegue dar uma direção para o produtor? Eu tenho perguntado isso para todos os profissionais que passaram aqui essa semana, porque é muito particular sempre. Mas quando a gente olha para esse cenário claríssimo para o KCl e claríssimo também para o fósforo, a gente consegue trazer uma orientação para o produtor que está aí fazendo os seus negócios para a safra 24, 25? Sem dúvida. Eu digo o seguinte, cloreto, quem não comprou ainda tem uma oportunidade muito boa na mão, e eu confesso para você que eu já teria tomado uma posição lá atrás. Sem Então, para o dúvida. cloreto, a minha Sim, recomendação ela é de compra ainda, porque o meu termômetro, a relação está boa. Então, não tem nem o que falar. Para o exato. fósforo, muita atenção. Eu não quero comprar, quero esperar um pouco mais para frente. Tudo bem. Só tome cuidado que você pode ter, nesse meio tempo, algumas emoções, como o aumento do preço. Ou Eu se- digo o seguinte: se eu for pensar na combinação, eu não estou tão ruim assim. Dado o momento que nós estamos, eu particularmente também não acharia que seria um erro o produtor tomar essa posição hoje, no fosfatado. Acho que não seria um erro pela combinação dos dois. Se quiser esperar, cara, só tem que ter uma consciência que hoje a oferta é menor e quem sabe algumas emoções poderão acontecer até lá. E aquilo, Poderão. e aquilo, né, Jefferson? Se tem uma ponta que está favorecendo, e são 9 semanas de favorecimento com essa estabilidade, é motivo de atenção para tentar equilibrar ou pelo menos mitigar parte dessa outra ponta que está bastante elevada, 23,5% de alta. Exatamente. E Buscar o outra equilíbrio. coisa, exatamente, Carla. E uma coisa importante, eu sempre falo, né? Foque nas duas pontas. Faça também a sua venda da soja, realize a sua relação de troca, trave o seu custo. É a ferramenta mais fácil que nós temos de mitigar qualquer problema. Porque aí você já sabe a tua relação de troca. O problema do ano passado, qual foi? O produtor ele fez uma conta de relação de troca, mas ele não travou a soja, cara. Quando ele foi travar a soja tinha caído R$ 20 por saca. A relação dele, que era boa, acabou sendo uma relação ruim. Ou seja, não adianta nada eu chegar e falar assim que eu tenho uma relação boa para o cloreto de potássio se essa relação não for tirada do papel. Eu tenho uma relação boa com o preço de soja atual. Se o preço de soja cair, eu já não tenho mais a relação boa. Sim. Então, eu preciso pensar dos dois lados. O produtor que compra, ele deve ser também o produtor que vende. Eu não posso separar os personagens quando eu falo em aquisição de insumo. Essa é a premissa mais importante que nós sempre falamos. É a gestão de risco do teu negócio. E eu não falo só para a soja, cara. Eu falo para o ano que vem, até para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Se para a soja eu estou adiantado, para o milho safrinha do ano que vem, eu estou muito atrasado. As compras no Mato Grosso estão em 25%. Nessa época do ano passado, nós estávamos perto de 50%. É esse o ponto. Jefferson, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar uma conversa agendada contigo para semana que vem para a gente trazer mais detalhes, portanto, para o milho safrinha. Vamos falar dos nitrogenados que pesam diretamente para essa cultura. Semana que vem a gente fala mais sobre isso, certo? Sem dúvida, pode contar comigo. Combinado, meu amigo, tá fechado. Vamos conversar então na semana que vem sobre isso. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom restinho de semana para você. Bom feriado, amanhã tem feriado, né, Jefferson? A gente continua a Sem se falar. dúvida. Muito obrigada. Obrigado você para toda a audiência. Obrigadão. Excelente conversa. Obrigada, até mais, Jefferson.